Estaremos agora discutindo sobre a adubação. Como todos sabem, a demanda por alimentos no mundo aumentou durante as últimas décadas. E para atender essa demanda por alimentos, os produtores tiveram que rever seus conceitos para aumentar sua produtividade. Algo que evoluiu devido ao aumento da demanda foi a produtividade, e isso se dá muito pela questão da importância que os produtores estão dando para a fertilidade do solo. Para ter uma melhor fertilidade do solo, é necessário adotar algumas práticas conservacionistas e realizar a adubação de forma correta. Para estar realizando a adubação de forma correta, é necessário você analisar o seu solo. Para isso, é preciso dividir a área total que o produtor possui em talhões. Talhões esses que devem ser o mais homogêneos possíveis, para que assim consiga se realizar subamostras desses talhões e unificá-las em pesos dentro de 300 a 450 gramas e enviar a laboratórios que estarão descrevendo a química do solo, que vão ser posteriormente dadas recomendações para adubação. Com a recomendação da Embrapa, a gente fez os cálculos e conseguiu chegar na recomendação para adubar as parcelas, né? Na adubação de plantio, a gente usou o formulado 5-30-15, utilizando 200 kg desse formulado por hectare na cultura do arroz, 267 kg por hectare na cultura do feijão, no algodão 266 kg por hectare, no amendoim 333 kg por hectare e no girassol 267 kg por hectare. Já na adubação de cobertura, foi utilizado o formulado 20-0-20, sendo 100 kg por hectare na cultura do arroz, 306 kg por hectare na cultura do feijão, no algodão 312 kg por hectare, no amendoim 150 kg por hectare e no girassol 400 kg por hectare. Foi aumentado em 20% a adubação de cobertura porque é a área de primeiro plantio, sendo muito responsiva e assim tem que aumentar o nitrogênio para atender às demandas de produção. Lembrando que tudo que foi dito aqui, nós estamos levando em consideração uma área que já tem um pH corrigido, ou seja, nós temos um ambiente propício para o desenvolvimento de várias culturas. Em nosso caso, onde nós estamos realizando as experimentações no agrícola, nós não tínhamos uma área corrigida, nós tivemos que fazer a calagem. Ele gera alguns compostos químicos que reagem com o hidrogênio que está presente no solo, a hidroxila e o bicarbonato, HSO3-. E nós conseguimos então diminuir a saturação do hidrogênio e aumentar a saturação das bases que nós queremos que fiquem no nosso solo, que posteriormente, quando hidratados, serão disponibilizados para as nossas culturas. Nós também realizamos uma amostra de solo aqui. A CTC da nossa área, a pH 7, é de 5,05 centimol-cargas por decímetro cúbico. Nós utilizamos como parâmetro, para sabermos se a nossa CTC é elevada ou baixa, 4 centimol-cargas por decímetro cúbico, ou seja, nós estamos 1 centimol-carga acima do parâmetro utilizado, com comparação. O teor de argila é de 31%, ou seja, nós não teremos problema em realizar a aplicação da dose de adubação de cobertura toda de uma única vez. Em relação à adubação no suco de plantio, nós fizemos pensando no fósforo, uma vez que nós já tínhamos feito a aquisição do nosso formulado 5-30-15 e posicionamos o nosso formulado pensando na recomendação de fósforo. Em alguns casos faltou o elemento para o nitrogênio e potássio e nós utilizamos ele em cobertura. Recomenda-se, quando nós temos um solo com o teor de argila acima de 15%, aplicar o nitrogênio em sua totalidade. Todavia, quando nós tivermos uma área com uma porcentagem de argila abaixo de 15%, o ideal seria aplicar, após 10 dias, aplicar 50% do teor total de nitrogênio requerida em cobertura pelas culturas e após 30 dias de emergência, aplicarmos o restante da dose. Pensando no potássio, nós não podemos exceder 60 kg por hectare de potássio no suco, porque nós estaremos mais propensos a percas por percolação do elemento, uma vez que dos elementos das bases na dinâmica, o potássio é o menos instável no complexo de troca do solo. Também nós não podemos aumentar em muito a dose do potássio no suco de plantio,
porque nós geramos uma pressão osmótica muito grande na rizosfera. Dessa forma, nós podemos causar às nossas culturas implantadas uma desidratação, uma vez que ela perde água pelas raízes. Dessa forma, posicionar corretamente os adubos no sulco e em cobertura é de suma importância para os produtores alçarem boas produtividades, minimizar o dispêndio com fertilizantes, diminuir as percas dos elementos não absorvidos e garantir a rentabilidade do estabelecimento agrícola. O exemplo que nós podemos citar aqui é a utilização da ureia bem posicionada. A ureia, quando posicionada em um solo úmido, com insolação intensa, ela tende a volatilizar. O produtor, então, pode perder cerca de 50% a 60% de toda a aplicação do fertilizante em cobertura. Iremos levar em consideração para o posicionamento da ureia as previsões meteorológicas e tentaremos o máximo possível posicionar o produto antes de uma chuva. Por quê? Para que o produto consiga percolar. Quando nós fazemos isso, a ureia tende a não volatilizar, ela será oxidada de nitrogênio amídico para amônico pela enzima urease. A ureia sofre um fenômeno químico chamado hidrólise, mediada pela urease, e teremos oriundo desse processo a amônio. De amônio será oxidado para amônia, NH3+. A amônia, sim, é um gás volátil. Quando o nitrogênio passa de amônio para amônia, nós teremos percas por volatilização. Lembrando que nós nunca conseguiremos posicionar, no caso da ureia, um produto com máximo aproveitamento. De amônia, o produto será nitrificado. Nós teremos como resultado dessa reação química, mediada pela enzima nitrossomona, nitrito. E de nitrito será oxidado novamente para nitrato, NO3-. O nitrato, sim, é uma fonte absorvível pelas plantas, ou seja, elas conseguem assimilá-lo e utilizá-lo imediatamente em seus processos fisiológicos. O nitrito pode então sofrer mais um processo químico e sofrer a desnitrificação. Nós teremos como resultado dessa reação química N2 atmosférico, óxido nitroso e dióxido de nitrogênio. Dessa forma, nós conseguimos concluir que, posicionando o fertilizante corretamente, seja no sulco, seja em cobertura, nós aumentamos a rentabilidade do estabelecimento agrícola, pois aumentamos a taxa de absorção pelas plantas, consequentemente, aumentaremos a produção por hectare e ainda conseguiremos diminuir os impactos ambientais, tendo em vista que os elementos químicos aplicados na litosfera não percolarão até lençóis freáticos, por exemplo. Após a análise de solo ser feita e com os dados em mãos, um profissional da área agrária, mais especificamente o agrônomo, juntamente com o produtor rural, irá fazer a interpretação dos dados. Um dos dados mais importantes que nós temos na análise de solo é a soma de bases, cálcio, magnésio e potássio. Bases essas que esse dado será utilizado posteriormente para o cálculo de saturação por bases, ou seja, a quantidade da CTC desse solo que está saturada com bases utilizáveis pelas culturas, bases essas que irão corroborar para um bom desenvolvimento vegetativo e, consequentemente, alçarmos boas produtividades. Como foi dito, essas bases entrarão no cálculo, por exemplo, de necessidade de calagem, onde utiliza-se a saturação atual do solo, que nós iremos obter na análise de solo que nós temos em mãos, com a análise e a saturação por base esperada, onde nós encontraremos as recomendações. Esses dados de saturação nós encontramos no boletim 100, nas cartilhas de recomendação da Embrapa também. Dependendo da cultivar, nós iremos selecionar a saturação por base que ela exige, dependendo da cultivar. Algumas espécies serão mais exigentes que as outras, como por exemplo as braquiárias ou as forrageiras, gramíneas. Elas são menos exigentes quando comparadas com espécies de produção de grãos, como a soja. A saturação por base para forrageiras, por exemplo, nós podemos implantá-las em saturação de 40%, 30%, dependendo da espécie selecionada. Já para a soja, a recomendada pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é de 60%, 65% de saturação por bases. Nós falamos aqui sobre a soma de bases, que entrará no cálculo de necessidade de calagem. Com a análise de solo em mãos, nós conseguimos também mensurar identificar a acidez potencial dessa área, que também entrará na análise de solo. Nós conseguimos encontrar as relações entre cálcio, magnésio e potássio. Também sabemos que a dinâmica dessas bases no solo
são diferentes. Por exemplo, o potássio, por ser monovalente, ele ficará absorvido na CTC do solo mais fragilmente, ou seja, logo com as primeiras chuvas truculentas ou algum processo de perca por erosão laminar ou algo do tipo, este é o primeiro elemento que sairá e ficará disponível e posteriormente será lixiviado ou perdido por escoamento de água superficial. Já o cálcio e o magnésio são dois elementos com a valência igual, ou seja, ambos fazem duas ligações. O fator de determinação para qual elemento entre o magnésio e o cálcio ficará absorvido mais fortemente ao complexo de troca do solo é o raio iônico, tendo em vista que ambos têm a mesma valência. O magnésio, quando hidratado, tem um raio iônico maior e o cálcio um raio iônico menor. Dessa forma, nós conseguimos entender o porquê o cálcio é extremamente imóvel no solo, quando comparado com os demais elementos. Nesta análise, nós também encontramos os teores de micronutrientes e se serão necessários as adubações corretivas. Segundo a Embrapa, quando nós tivermos os teores baixos, devemos aplicar as doses corretivas, juntamente com o formulado. Já faço um adendo que as recomendações de micronutrientes, dependendo do micronutriente, não passam de 2 kg a 6 kg por hectare. Com os dados em mãos, nós conseguimos também encontrar o teor de argila no solo, que é de suma importância para a recomendação de adubação corretiva de fósforo e de potássio. Se o teor de fósforo estiver abaixo, nós temos que realizar a adubação corretiva. Doses corretivas essas para o fósforo serão aplicadas juntamente com a recomendação da cultura exigida, e nós podemos parcelar a adubação corretiva de fósforo em até 5 vezes. Juntamente com a dose corretiva, nós teremos que aplicar a dose de manutenção, dose essa que é requerida pela cultura inserida na nossa área, que no caso, a necessidade da cultura para se obter boas produtividades. Uma das culturas mais exigentes que nós temos aqui em nossa área experimental é o algodão. Nós podemos utilizar como parâmetro avaliativo o algodão desse lado aqui, e o da esquerda nós iremos utilizar para avaliarmos o manejo errado e não efetuado do solo. Nesse lado, nós realizamos a correção do pH aplicando o calcário. O cálcio, além de ser um nutriente essencial para o desenvolvimento vegetativo, principalmente por fazer parte de compostos químicos orgânicos e da parede celular, é o principal nutriente para desenvolvimento radicular. Nós podemos observar que, elevando a saturação por base para o algodão, a saturação por base adequada para a cultura, o pé se desenvolve melhor vegetativamente, nós temos o maior número de maçãs se desenvolvendo. Já desse lado, nós observamos que o pé pouco se desenvolve, nós não realizamos a calagem em pré-plantio, assim como no lado da direita, e observamos que a falta da saturação adequada, a disponibilidade de alumínio tóxico está sendo um entrave produtivo. Os pés não apresentam a sanidade igual aos dos da direita e são bem menos carregados de futuras maçãs.